Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mais uma oficina aqui do nosso Espaço Casa Ação Cultural, mais precisamente do nosso núcleo teatral. Eu sou o Douglas Tedesco, professor do nosso núcleo teatral aqui do Espaço Casa Ação Cultural, e esse é o primeiro vídeo da nossa terceira oficina aqui comigo, que vai falar sobre os elementos básicos do teatro. Mas claro, né? Você já sabe, antes da gente prosseguir, aqueles recados mais do que especiais. Espaço Casa Ação Cultural, sempre com grandes oportunidades para você, com inscrições abertas. Então não deixe de procurar nas redes sociais, de seguir para acompanhar todas as novidades e, claro, né, não perder essas oportunidades de crescimento, de evolução pessoal através da arte. A arte tão magnífica, né, tão encantadora e que transforma tanto, é o que nos move aqui no Espaço Casa Ação Cultural. E é o que nos move através de você fazendo muita arte. Então não deixa de conferir aqui essa super dica, tá bom? E agora, então, a gente começa mais uma oficina aqui com mais 6 vídeos novos para você, falando um pouco desses elementos básicos do teatro. Então, para a gente contextualizar, né, o que são esses elementos básicos e tudo mais, quando a gente vai fazer alguma coisa, né, a gente raramente consegue fazer sozinho. Deixa eu explicar, certo? Para quem gosta muito de cozinhar, para quem gosta de fazer comida, a pessoa, ela precisa, né, de outras áreas envolvidas. Ela precisa de um espaço ideal para ela cozinhar, ela precisa dos ingredientes, correto? E no teatro não é diferente. No teatro, a gente precisa também de todas essas parcerias de pessoas mesmo e do universo para que algo saia, para que algo realmente caminhe, para que algo se torne palpável, viável e se transforme na apresentação que a gente vê nos palcos. Afinal de contas, né? Todo o trabalho artístico, para quem vive isso ou para quem já viu muitos, sabe realmente, ao menos um pouquinho, da trajetória que é. Não é do dia para a noite que surge um espetáculo. Até mesmo uma leitura dramatizada requer estudo, requer planejamento, porque a coisa vai muito além dos nossos olhos. A gente pode dizer que o que nós assistimos é apenas a ponta do iceberg. Então, né, tem lá a apresentação teatral como ponta do iceberg. Contudo, existe toda uma camada de gelo imensa, 3, 4, 5 vezes maior, que está na água, que ninguém vê, que ninguém tem acesso. Com o teatro acontece a mesmíssima coisa. Então você vê aquele espetáculo, aquela apresentação de 1 hora, 1h30, às vezes menos do que isso, o que não significa que dê menos trabalho, sabia? Então, isso tudo requer um planejamento, isso tudo requer escolher cada elemento no lugar certo, a escolha dos figurinos, a escolha das músicas que vão compor a sonoplastia, dos efeitos sonoros. Também requer a escolha da roupa, da vestimenta, né? Que a gente chama de figurino. A questão da iluminação. Precisa ser mais claro, precisa ser mais escuro, precisa em um momento iluminar bem o rosto do artista. São várias escolhas, várias linguagens possíveis. E aí, o que escolher? E cada uma dessas escolhas, aliás, não é em vão. Elas são pensadas de acordo com o propósito daquele trabalho e do que aquilo deseja comunicar, do que aquilo deseja criar como experiência, sensibilizar quem está realmente tendo a oportunidade de ver, de apreciar essa obra. E aí, essa transformação, gente, essa sensibilização começa muito antes, com o próprio artista, com a própria equipe técnica, com papel, caneta, reuniões, muitas ideias, pensamentos e decisões difíceis de tomar.
Sabe por quê? Porque muitas vezes alguém quer um caminho, outro quer outro caminho. A gente, muitas vezes já tem um caminho que é um caminho de zona de conforto que nós escolhemos porque a gente já está habituado a fazer aquilo ali, mas para quem faz teatro o desafio é constante. E a gente até costuma dizer, quem se apresenta pelas primeiras vezes e tal, fala do friozinho na barriga e tudo mais. E aí eu digo para você, quando acaba esse friozinho na barriga, mesmo depois de 10, 20 anos fazendo apresentações teatrais, trabalhando como ator, num palco, ou seja lá qual for o projeto, quando você não tem mais esse friozinho na barriga, ao entrar em cena, ao se deparar com a plateia e ter que colocar tudo que você planejou em pauta, não tem graça. Não faz mais sentido. Por quê? Porque não move mais com os seus sentimentos. Porque realmente não foi mais preparado com o seu intelecto, com a sua sensibilidade, com realmente a sua personalidade artística. Então, para que isso aconteça, gente, existem muitos elementos a serem trabalhados, tá? Então, aquilo que a gente vê lá no palco, com aquela fala decorada, com aquela marcação, começo, meio e fim, uma história que acontece algo, se desenrola e depois tem um final, feliz ou infeliz, ou que fique de acordo com o ponto de vista de cada espectador, isso tudo foi preparado e depende de vários elementos. Então, essa oficina vai falar exatamente disso, tá? Desses elementos teatrais que compõem uma cena. Então a gente vai falar de iluminação, vamos falar de sonoplastia, vamos falar de maquiagem, de figurino e muito mais vem por aí. Esse vídeo então, gente, ele é só uma prévia, tá? Para te preparar para tudo isso que vem, ok? Então, fica aqui esse nosso primeiro material, só para deixar você com ainda mais curiosidade e com vontade de aprender e, claro, de teatrar. Obrigado por enquanto, até o próximo vídeo, já com o nosso primeiro elemento teatral. E não esqueça, Espaço Casa Ação Cultural ao seu dispor e esperando por você, por seu contato e, claro, também nas redes sociais. Eu sou o professor Douglas, professor do Núcleo Teatral aqui do Espaço Casa Ação Cultural e te aguardo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula dessa oficina sobre os elementos básicos do teatro. Até lá!